Olá, pessoal. Vamos fazer a correção da nossa primeira atividade de reforço referente ao ponto e o plano cartesiano, localização de pontos em um plano cartesiano. Então, vamos analisar a atividade, fazendo a correção, prestando atenção nessas localizações. Então, nós temos a primeira questão aqui, que diz o seguinte: observe o plano cartesiano a seguir. Encontramos valores negativos para as abscissas. Então, abscissa é o x, são os valores de x. E valores positivos para as ordenadas. Então, são os valores no eixo y. Aí, observe que nós temos um plano cartesiano. E as alternativas para a gente analisar. Será que vai ser no primeiro quadrante, no segundo quadrante, no terceiro quadrante ou no quarto quadrante? Observa que um plano cartesiano são duas retas que se cortam na origem, ou seja, no zero. E ao fazer isso, nós dividimos o plano em 4 partes, são chamadas de quadrantes. O primeiro quadrante, ele fica acima do eixo X e do lado direito do eixo Y. Então, nós teremos o primeiro quadrante. Então, são todos os pontos que vão ficar nesse quadrante. Eles vão ter o valor de x positivo e o valor de y positivo. Então, o que está dizendo ali em cima não fica no primeiro quadrante. O segundo quadrante fica do lado esquerdo do zero, no eixo x, acima do eixo x e do lado esquerdo do eixo y. Então, o segundo quadrante, observa que nós temos os x são números negativos, porque estão à esquerda do zero, e os y serão números positivos. Então, aqui está exatamente afirmando o nosso enunciado. Então, a resposta, o segundo quadrante, é onde a gente vai localizar pontos com valores negativos para x, que são as abscissas, e valores positivos para as ordenadas, que são os valores no eixo y, que é o eixo vertical. O eixo x é o eixo horizontal. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, esses pontos que têm valores negativos para as abscissas e valores positivos para as ordenadas vai estar localizado no segundo quadrante. A resposta é a letra B. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de pontos que podem estar localizados nesse segundo quadrante. Por exemplo, -1 e 1. -1 no eixo X, no eixo deitado, e 1 no eixo Y, que é o eixo em pé. Então, -1 e 1 vai ficar no segundo quadrante. -2 e 1 está no segundo quadrante. -3 e 2, segundo quadrante. -4 e 5 são exemplos de pontos que estão no segundo quadrante, pois tem o valor de x negativo e do y positivo. Nesse próximo slide, eu coloquei aqui para vocês fixar bem quais são os quadrantes no plano cartesiano. Tá? Então, o primeiro quadrante, eu falei, é acima do eixo x e à direita do eixo y. O segundo quadrante também é acima do eixo x, à esquerda do eixo y. O terceiro quadrante é abaixo do eixo x e à esquerda do eixo y. E o quarto quadrante está abaixo do eixo x e à direita do eixo y. Então, para que serve o plano cartesiano? Né? Ele serve para a gente localizar pontos em um plano. Segunda questão diz: observe o plano cartesiano a seguir, onde estão representados alguns pontos de uma cidade. As coordenadas do ponto referente à localização do jardim são iguais a... Então, observe que nós temos aqui um plano cartesiano localizado a alguns pontos de uma cidade. E essa cidade está localizada no plano cartesiano no primeiro quadrante. Nós só temos aqui o primeiro quadrante. Observe que está acima do eixo x, à direita do eixo y. Então, aqui nós temos todos os pontos dessa cidade localizados no primeiro quadrante. E está representado aqui por algumas letras.
E observa que nós temos uma legenda ao lado. A letra M representa a igreja. A letra N, o jardim. A letra P, o clube. A letra Q, a escola. A letra R, o banco. E a letra S, a praça. Então, cada uma dessas letras é um ponto, pois é um local onde está localizado esses pontos, né, importantes de uma cidade. Então, a pergunta é: as coordenadas do jardim. Quais são as coordenadas? As coordenadas é o valor do x e do y. Coordenadas, o mesmo que par ordenada. X e y. Ó. X primeiro, depois o y. O x a gente localiza no eixo deitado, no eixo horizontal. O x do N é o número 4. Observa no eixo deitado, a linha que vai até a letra N partiu do 4, que é o x, e vai no eixo vertical também ao 4 no eixo y. Então, a letra C representa o ponto, as coordenadas do ponto do jardim. Terceiro, observa a figura a seguir. Nossa figura é um plano cartesiano e que no quarto quadrante nós temos uma carinha. E queremos saber aqui qual é a localização dos olhos dessa carinha aqui. Então, os olhos da figura estão localizados aonde? Quais são as coordenadas? Quais são essas coordenadas? Ou seja, o x e o y do olho esquerdo e o x e o y do olho direito, vamos dizer assim, né? Então, quais são as coordenadas? Então, são dois pontos, que são dois olhos, são dois pontos. Então, o primeiro do lado esquerdo, o olho esquerdo, tem coordenadas x, 3, e y, menos 3. E o olho direito tem coordenada x, tem o x, 6, e o y também, menos 3. Então, essa é a localização dos olhos no plano cartesiano, onde cada olho representa um ponto. Temos a quarta questão, também para observar um plano cartesiano, e nesse plano cartesiano está desenhado um triângulo. E olhando bem esse triângulo, observe que tem um ângulo com um quadradinho, e aí representa um ângulo reto, um ângulo que mede 90 graus. Todo triângulo retângulo tem um ângulo reto, e os outros dois ângulos são ângulos agudos, que são ângulos que medem menor que 90 graus. Então, nós temos um de 30 graus e um de 60 graus, que são dois ângulos agudos. Então, a pergunta é: qual é o ângulo que está localizado no ponto de coordenadas menos 5 e menos 4? Observe que os dois números são negativos. Então, do lado esquerdo, no eixo x, está o menos 5, onde a linha do lado do triângulo está passando. E abaixo, no eixo x, nós temos que o lado do triângulo está passando no menos 4, formando o ângulo que está no terceiro quadrante, o ângulo reto. A localização do ângulo que está no terceiro quadrante com as coordenadas menos 5 e menos 4. Por último, nós temos a quinta questão. Observa as figuras a seguir, que também estão localizadas em planos cartesianos. Então, nós temos 4 figuras e 4 planos cartesianos. As figuras são circunferências. Toda circunferência possui o centro. Então, observando a figura 1, o centro da circunferência está representado pelo ponto A e que ele está no quadrante do plano cartesiano. Então, na figura 1, esse ponto A tem x, 2 e y, 3. Então, não é esse ponto, esse centro não é o que está sendo pedido. Na figura 2, observa que nós temos o ponto A
também o centro dessa outra circunferência, está no segundo quadrante. Tem o valor do x do A menos 2 e o y 3, porque está na parte de cima. Então, também não é essa figura. A figura 3, observa que o ponto está no quarto quadrante, onde o x é 2 e o y é menos 3. Então, nós temos aqui exatamente a figura onde o centro da circunferência é o ponto A, 2 e menos 3. Então, a resposta está na letra C. Já a figura 4, o centro está localizado no terceiro quadrante, onde o x é menos 2 e o y é menos 3. Então, não é essa. Então, a figura que corresponde à circunferência de centro A, 2 e menos 3, é a figura 3. Então, a resposta na letra C.